tudo? Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira e no Sem Censura nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Vamos ter música e vamos falar também sobre patrimônio histórico. Nossos convidados são Maria Júlia Callas, que tem nome de cantora de ópera, mas ela é mastologista, ela é dedicada à radiologia mamária e ela vai nos falar sobre câncer de mama. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. Já está até com a camiseta, né? Isso. Muito bom. Estamos com Marta Escodro. A Marta é fotógrafa, ela é escritora. Na verdade, ela é terapeuta. Isso. De família. Mas ela gosta de mudar. Exatamente. Aconteceu que ela teve câncer de mama. E aí, a partir dessa experiência, ela deu uma guinada na vida dela, mudou. Aí largou a terapia, foi fazer fotografia, fez livro, fez lenços lindos. A gente vai falar sobre isso. Essas coisas esquisitas que acontecem na nossa vida. Exatamente. Transformações a toda hora. Impressionante. Estamos com Marconi Andrade, que é coordenador do grupo do Facebook SOS Patrimônio. É muito bacana esse grupo. Tem outros grupos que gostam do patrimônio histórico. E ele vem nos falar sobre os bens históricos do Rio de Janeiro que estão em situação de risco. E são muitos, não é? Com certeza. Também quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e vamos falar sobre isso. Maravilha. E estamos com essa dupla incrível, Jane do Bock e Tunay, que começaram lá ganhando prêmios lá atrás. Pois é, eu conheci a Jane nos anos 80, né? Assim como o Wagner. E ela insiste em falar que é 79, nos anos 70. E eu já falo que não, é nos anos 80, Jane. A gente fica mais jovem, uns 2 anos. E aí, na verdade, o festival foi em 82, Maracanãzinho lotado. E 30 mil pessoas na conta dela, 13 mil na minha conta, porque o Google errou. Tá. Mas, bom, Vera, Enfim, foi whatever. maravilhoso. O Emílio Santiago ganhou com Pelo Amor de Deus. Uma música muito legal, um samba, mas nós fomos mais aplaudidos. A Jane ganhou como melhor intérprete. Melhor intérprete. Nós ganhamos o 3º lugar, fomos roubados, mas assim, quem estava lá viu e quem... Olha, Quem foram não tava, tantos aplausos. não. E quem não tava, moleza. Vai no YouTube, Mas foi... tem tudo. Tem tudo. Aí é uma delícia. E é uma olha, a delícia. gente Eu fui recebeu o hoje de prêmio manhã. na mão de Miriam Rio, que está namorando Roberta. Roberta, linda, jovem. E a Cristiane Torlone, as duas de branco. Não sei porquê, nós somos de branco. Mas foi uma festa emocionante. Eu ganhei um troféu, uns 3,5 kg, MPB Shell. Mas é da Globo e foi incrível, assim. Foi muito bom ter feito esse negócio. A Jane Foi, cantando muito, Vera, eu fui Ela convidado canta como muito. violonista e foi uma coisa emocionante. Ela estava jogando vôlei, quebrou o dedo, estava um dedo assim, vocês podem ver no YouTube. Não, peraí. Mas cantou muito. Ela canta. Bom, eles estão fazendo um show junto com Wagner Tiso, que não veio hoje. É. Mas eles vão apresentar, eles vão dar uma fala pra gente esse show é sobre grandes clássicos da nossa música, é lá no Vivo Rio. Vivo Rio. Muito bom. Dia E ela 19 vai de dar uma outubro, palhinha você tá já comigo. pra vocês. Muito bom. Você vai também. Eu vou. 19 de outubro. Ih, muito bom. Uma semana Sexta-feira. depois de Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança, todo mundo vai viajar na semana de Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança. Na outra semana tá todo mundo aqui. Eu não sei como é que ele vai pra consegue lá. tempo pra cantar. Vamos lá. Com Bruno vocês, Barros. Vera. Bruno Barros, explica aí. Olha aí, Vera, já deu pra perceber que o programa hoje vai ser maravilhoso. Animado O astral vai aqui, ser, né? O Com estúdio Tunay. tá bom, gente. Vocês estão aí em casa, vocês não estão sacando a energia que tá aqui. Boa tarde, você quer participar do Sem Censura, você já sabe o caminho, mas eu vou falar mais uma vez. Vai lá no Twitter, no nosso Twitter, na nossa página, @scensura e manda uma mensagem pra gente. Você pode assistir ao vivo também por lá, ou do seu Twitter, mandando uma mensagem com a hashtag Sem Censura. Não tem rede social, não tem problema, você manda um WhatsApp pra gente. Anota aí o número, é 021 99903 5329. 021, código de área aqui do Rio de Janeiro, 99903 5329. Mandou, vai cair aqui, todo mundo vai responder. É muito fácil, gente. Muito fácil. E o que não for respondido ao vivo será respondido em off. Vamos? Vamos? Vamos. E vai ser o quê, Jane? Frisson, que é uma canção dele que a Ivete Sangalo gravou. Muitas Roupa pessoas. Nova, Roupa Elba Nova. Ramalho. Eu gravei primeiro, em 84. Tá. Não deu tempo de dar pra ninguém. E estourou com ele E também. estourou Estourou com ele comigo. também? Aí a Ivete adorou e com a Ivete aí arrebentou. Arrebentou. E E me diz ela uma é muito coisa, tá no linda. show. Tá no show. Tá no E show. ela é uma São clássicos unanimidade. autorais e outros mais. Tá. Quando vocês quiserem. Meu coração
Você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olhar, me tocar, me faz sentir que é hora agora da gente me olhar, me tocar, me faz sentir que é hora agora da gente. Oh, é linda mesmo. Muito bom. Volta pra cá, Agora- volta pra cá. Vamos voltar para lá. Volta pra Sim. lá. E no final do casa. programa, vocês cantam. Qual vai ser do final do programa? Essa do festival que ele disse que É o tal roubaram. do... Como é que é o mistério? Doce Mistério. Doce Mistério. Levamos o terceiro lugar, merecemos o primeiro, mas tudo bem. A vida é assim. Mas aí vocês ficaram amigos, vocês dois? Você é uma pessoa muito fácil, né, Jane? Você é uma pessoa boa de relacionamento. Ai, que bom ouvir isso. Eu gosto de ter amigos, eu adoro ter amigos. E eu acho que eu puxei meu pai. Meu pai era assim, muito de casa cheia de gente. Isso. Mas eu não posso Mas dizer o Tunai quanto tempo que também, eu sou né? amigo. Quando eu estou no 80 show, a gente nós se somos conheceu amigos. em Ela, 80. não. 81, parece. Pois sim. Tem horário de verão, você não está entendendo. 81, a gente se conheceu. Ele já é avô, sabe, Vera? E tem o netinho isso é Fernando, verdade. que ele fez uma música que está nesse EP novo, que vai O lançar no EP, Vivo isso. Rio. E quando eu conheci o Tunai, ele ainda namorava a Regina. Isso. Pronto, Está agora casado Então com a pronto. Regina até hoje. Tá. E ela Não, é e linda, esse- ela é maravilhosa. E meu nossa, neto que... Fernando tem 2 anos. É lindo ele. É lindo. Ganhou uma música e tal, vai ser muito legal lá. Tá Mas tudo como lá é, que, no... como é que apareceu esse show, de repente? Porque são vocês três, né? Ah, sim. Não, Sim. porque é o seguinte, eu e o Wagner viemos aqui para fazer um show lá no Blue Note. E, bom, nós fizemos o show e foi... Agora, nós fizemos 139 shows contados nas releases, Saudade da Elis. Saudade deles. E aí, a gente tem uma música que chama Sina de Amor, que eu compus quando eu vi Elis muito triste no Teatro João Caetano, no camarim, fiquei arrasado. E como o Milton também passou muito perrengue na vida pessoal, com muitas coisas censuradas, ele emagreceu muito, bebeu muito, quase morreu, eu vi Elis muito fragilizado, eu fiquei arrasado e fiz uma canção para os dois cantarem, sabe? Linda Um música. diálogo. E aí, isso foi Sina depois de de 81, no final do ano, no João Caetano, ele, aí em janeiro, fevereiro a música estava pronta e ele partiu, fez a passagem. Ela não chegou nem a conhecer a Não música. chegou a conhecer a música, mas de 72 a 82 fizemos uma amizade muito sólida. E o João Boa se apresentou no Teatro da Praia em 72, a Elis. Tá. Então eu fui hóspede dela, compus para ela. Saudade do Brasil é um show maravilhoso. E Saudade da Elis é muito calcado nesse show Saudade do Brasil, da Elis. Então, Vera, são quase 140 shows. E nós tivemos várias convidadas para cantar nos lugares que a gente viaja pelo Brasil afora, de uma cantora local, porque
é um diálogo entre Milton e Elis. Tá. Eu faço o papel do Milton, olha só a responsabilidade. E a pessoa da cidade faz o papel de Elis, é uma responsabilidade maior ainda. É. E aí acontece o seguinte, eu resolvi gravar a música, porque esse espetáculo, Esse tempo todo ela com não foi quase gravada. 140, não foi. Que loucura, E esse tempo você tava inteiro, guardando aí eu essa chamei música. quem para poder gravar no estúdio Gente, comigo? Jane do Rock. E quem é que está no videoclipe? Adivinha? Quem? Quem? Em preto e branco, espetacular. E o Gustavo estava fazendo tudo para ver se, tipo, Não. assim, pela primeira vez no programa de televisão do mundo, aqui no programa da Vera. Podemos passar agora, Sem antes censura. que alguém fure isso. Caramba! Por favor, Daniel, Nossa, passe esse Vera, vídeo. você deixou me emocionado agora. Nunca pensei em te encontrar com tanta dor nesse olhar. Nunca te vi tão infeliz. Nunca. Será que a vida não te quis? Queria você atriz, na luz do palco a solidão. Foi paixão desde o início, era o mesmo coração. Nosso amor bem mais que um vício, noite e dia, emoção. A metade agora é medo. Muito lindo. Ah, que emoção, hein? Que lindo, que lindo. Espetáculo. Aí vocês Magnetismo. vão lançar esse EP, Isso. que são quantas músicas? São 5, mas vai ter mais uma faixa bônus, depois eu vou gravar mais 2. Porque hoje, Mas é o que isso que acontece tem no que EP, fazer. Vera, hoje é tudo virtual. Eu sou da época do CD, eu tenho DVD no meu carro, já bati algumas vezes, mas eu adoro ter CD físico, DVD físico. Mas agora tudo é Spotify, é iTunes, é Tudo tá na Deezer, nuvem. é não sei... É. Bicho, é tudo Não, e no o ar. EP, eu acho o EP bacana, você ter uma Mandei amostra fazer, pequena vai ficar e pronto. às vezes é mais coeso. O físico, né? Não, o fato de O ter EP. 4, 5 músicas 5 só. faixas, Não vai ter uma precisa. faixa bônus que Entendeu? eu vou... Já estou no estúdio. Eu só queria chamar a atenção, assim, o diretor desse clipe é o Pudro, um garoto que é muito amigo do meu filho, desde criança, meu filho dá aula de karatê para ele. Eles devem ter na faixa de 30 anos. E ele é muito competente, né? Uma gracinha de pessoa, fez muito curso de bonitinho. cinema. Então, Pudro, ó, valeu. Gustavo, obrigado. Produção aqui da Vera, espetacular. Nunca vi em tempo recorde. Acho que o Daniel e o resto da equipe tem um O certo Daniel valor também é primo da Tem, gente. tem. O pessoal aqui é O bom, Daniel bom. é casado com uma prima minha, linda, que é a É Roberta. todo primo, todo mundo. Maravilhosa. Mas fala, Jane, do show. Então, o show tem muito a ver com Elis Regina. Ele canta As Aparências Enganam, Isso. que é parceria com o Sérgio Natureza, como essas duas que a gente fez, que é um grande letrista brasileiro. Isso. Eu adoro. E Aparências Enganam foi a primeira música do Tunai, Isso. que a Elis Aí Elis Regina abriu estourou. tudo pra mim. As aparências enganam aos que amam. É linda essa música. E então ele vai trilhar por tudo isso, as nossas conexões, que eu gravei muito blues dele. Isso, 7 músicas ela me gravou. Que Não é legal. um conto mentiroso. Em São discos, 7. E também músicas que a Gal Costa gravou, a Simone, Todo Milton. mundo, Milton Nascimento, Quantas certas mu- canções. Quando vocês fazem a lista, dá quantas músicas? 20. Caramba, 27, muita coisa. 27. Não, 20. Nós estamos brigando por isso, mas assim, é 1h50, 1h45 Você quer de cantar show, menos? mais 7 do bicho. O bis são 7 são músicas. 7 muito músicas de bom bis. isso. É o 7, não tem negócio de botar mais 10, é 7 só. Então diz aí quando vai ser, quando... Entendeu? Serviço. Serviço. Dia 19 de outubro, junto, no Vivo Vivo Rio, Rio, às 21 horas. às 20 horas, às 22 horas. 22. Os ingressos, gente, é muito barato. Vai de 80 a 180, todo mundo paga meia mesmo. Então é o seguinte, nós temos que ter 499 pagantes para poder pagar a produção. Então, E é só nós já um tivemos dia? isso. É só dia só uma 19? noite, mas Caramba. sexta-feira, depois de uma semana de Nossa Senhora Aparecida. É imbatível. Cara, não, Bruno, a gente tem que ir. É imperdível. A gente não pode Isso- deixar eles sozinhos. Não Esse pode. encontro é sensacional. Não, A gente inclusive viu não aqui uma parte coisa, do não é isso? encontro. Sozinho no palco. E vamos ter a companhia também Falcon. do Francisco Falco, do baixo. Do baixo. O Roberto Alemão, onde a gente gravou o estúdio dele lá. O O Alemão. Arthur Chagas, que é o namorado da minha filha, assim, da Sandora. Ele vai contando a vida toda, não Guitarra. pode, gente. A E filha não vai mais gostar alguém, disso. quem é mais? O Bruno Felber, que é o nosso produtor. Pronto, bateria. agora
Wagner Tiso também, né? O Wagner Tiso vai Tiso tocar. Faz uma coisinha lá. Vai tocar toca acordeon. pra caramba. Totalmente coadjuvante, né? Ele vai tocar acordeon. Não, mas olha, ele não veio porque cabem dois no sofá. O trio não pôde ver, isso é verdade. Tem razão, foi por isso. Não Tá é desculpado. Wagner, Quem um fez abração. coração de estudante tem crédito. Tá bom. Ele vamos vai fazer. Está fazer. no roteiro. Tá no roteiro. Olha só, vamos fazer um intervalo rapidinho. Vamos perguntar para o Bruno se temos comentários, perguntas. Tem, Vera, tem comentário, tem pergunta, tem pedido de palhinha, tem história inusitada. Olá, sou Rogério Pereira de Jesus, de São João de Meriti, sem censura, sempre 10, Jane do Boc e Tunai, uma pauta musical dos céus. Valeu aí, Rogério, pela mensagem. E aí tem uma história inusitada aqui, o Tunai certamente não deve saber dessa história, mas eu acho que você acabou, sem querer,
ferrando com a vida de um jovem universitário. Ele fala assim, quando eu estava no último ano da faculdade de comunicação, eu faltei no dia do TCC de conclusão de para curso. trabalho de conclusão de curso para assistir a um show do Tunai na Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo. Eu fui. Você foi. Ele também. Ele não deveria, mas eu acho que ele é muito fã, então foi no show. E Jane, recentemente, ele assistiu um show seu lindo no Cine Olido. Para ele, você é a melhor cantora do Brasil. É verdade. É o Luiz Carvalho, de São Miguel Paulista. Luiz. Ele tem pedido de palhinha aqui, eu sei que não foi combinado, mas é fã dos dois, é uma mensagem aqui do Rio de Janeiro. Pede pra Jane cantar, nem que seja uma palhinha de sonhos. Ah, meu Deus. Manda, Jane. Olhar você dormindo e ver seu sono tão lindo. Viu, Luiz? Olha aí, conseguiu, valeu. É isso, Vera. Maravilha. Vamos conversar com a doutora Maria Júlia Callas, que é mastologista, especialista em radiologia e que vem nos falar sobre o câncer de mama, porque é o Outubro Rosa. Exatamente. Então, conta pra gente, Marta. Obrigada pelo convite. Prazer, Marta. O Outubro Rosa, né, o mês de conscientização da sociedade, da população em geral, principalmente das mulheres, com relação à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. E por que, né, tão importante, né? O câncer de mama, ele é o câncer mais comum na mulher, é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. 1 em cada 8 mulheres podem desenvolver o câncer de mama até os 70 anos de idade. Tá. Então, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para ter melhores resultados no tratamento e na cura. Marta, a gente sempre ouve falar que autoexame, pode se apalpar, não sei o quê, você deita e não sei o quê. Isso está inteiramente em desuso. Olha, a literatura, né, os trabalhos científicos mostram que realmente o autoexame, ele não vai detectar uma lesão muito no início e não modifica em nada a mortalidade, a causa de morte pelo câncer, né? Ele é importante desde o momento que você se toca e você se conhece. Agora, tem que ser feito regularmente. Por quê? Porque se você nunca se examinar, na hora que você colocar a mão e a mama ela é toda ondulada, toda nodulada, você vai ter um susto, vai ficar, né, vai gerar mais ansiedade, mais angústia. E ela muda também, né? Ela Porque muda um dia tá conforme assim, conforme o ciclo menstrual para aquelas que menstruam, conforme a faixa etária, as mulheres que estão amamentando, as grávidas, há uma mudança grande. Então, só realmente no sentido de se conhecer, mas ele não vai alterar nenhum dado em relação ao diagnóstico precoce e à diminuição da mortalidade. Então, o que a gente faz para se prevenir do câncer de mama? Olha, o principal, não só mama, mas de muitas doenças de uma forma em geral, é hábitos de vida saudáveis, né? Ou seja, uma dieta balanceada, a prática de atividade física, evitar o tabagismo, o alcoolismo de forma, assim, social, de forma extremamente moderada. Isso é fundamental, não só para o câncer de mama, mas para outras doenças também. E para um diagnóstico precoce, as mulheres, a partir dos 40 anos, realizar a sua mamografia, que é o raio-x da mama. Ah, antes não precisa? Antes não tem indicação, só para aquelas mulheres que têm algum fator de risco aumentado. Por exemplo, uma história familiar importante, tenham tido histórias de outros tipos de câncer. Aí é individual para cada mulher. Olha só, eu tenho uma avó paterna que teve câncer de mama com 80, 70 e muito anos. Ninguém liga para isso. Isso mesmo. Eu tenho uma tia materna que teve câncer de mama com 59, 60 anos e até morreu disso. Ninguém liga para isso. Ninguém liga. Eu digo, as médicas todas, digo a mínima. Eu tenho uma mãe que teve câncer de mama aos 85 anos. Aí ligam. Primeiro porque é geração imediata, né? Primeiro grau. Agora, é uma idade avançada, né? O importante é quando ela realmente acontece numa fase mais precoce. Aquelas mulheres que têm câncer de mama antes da menopausa. E essa relação tem que ser direta? Ou seja, é mãe para filha, por exemplo, a avó não é direta? É avó, mãe... Mas a avó materna, irmã, então? E paterna. Porque tem também, homem também tem câncer de mama. Tá. Então pode ter a história do pai também Homem com tem câncer. câncer de mama? Existe o câncer de mama em homem. Não é tão comum quanto a mulher. Ele representa 1% das histórias de câncer de mama. Mas existe. E aí fica dificílimo para o homem você ter uma detecção precoce de um câncer de mama no homem. Né? Quando já detecta é porque ele já palpou algum caroço. Tá.
né? Claro que nem tudo que se palpa é câncer, Agora, né? quando Tanto para você homem quanto palpa para um mulher. caroço, isso significa que pode estar, e se for um câncer, já está muito adiantado isso? Não necessariamente, não é só o tamanho que é importante, são vários fatores associados. O tipo de câncer, se tem algum comprometimento dos gânglios da axila ou não, a faixa etária, se a mulher ainda menstrua ou não. Então, são vários fatores que são associados e dali vem a gravidade ou não daquele caso. As mulheres que não têm filhos, elas têm tendência a ter câncer e isso tem uma ligação por quê? É um fator de risco a mais, né? Mostra que a mulher que engravida e amamenta, ela faz a formação final glandular, celular da mama. Tá. Então, as mulheres que não engravidam e não amamentam, elas teriam um risco um pouco maior de fazer alguma mutação genética, alguma transformação celular. É como se elas não completassem um ciclo completo. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, as mulheres hoje em dia estão tendo filhos muito mais tarde. Sim, também é um isso fator de risco. Também é um fator de risco. Isso, exatamente. Quer dizer, as mulheres que têm posse, sociedade, porque nas comunidades as mulheres têm filhos com 12, 13 anos. É uma coisa incrível a quantidade de crianças que têm Então, em pedintes. princípio, as pessoas menos favorecidas teriam menos câncer? Existe isso? Não, não tem esse tipo de relação. Até porque a chegada dessa mulher a um diagnóstico, né, as pessoas de uma... Tá, então é por outra razão. É por outra razão, né? Não com relação a isso, mas elas acabam fazendo um diagnóstico um pouco mais avançado. A gente pega tumores, infelizmente, um pouco mais avançados. Pela falta de recursos, né? Então, a partir só de 40 anos que... Existem duas situações, as sociedades enfrentam isso de duas maneiras. O Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza o rastreio mamográfico a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Já a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia estipula anual a partir dos 40. Mas isso não é exclusivo do Brasil. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, essa diferença de faixas etárias e de períodos de rastreio. Então, nós temos essas duas situações. Eu acabo indo pela Sociedade de Mastologia. Minha orientação para as minhas pacientes é o rastreio anual a partir dos 40 anos. Não precisa ser antes, não. Antes disso, só se tiver algum fator de risco, né? Aí a gente não faz diretamente a mamografia. Existem 2 métodos de diagnóstico também muito importantes, complementares ou não, que são a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética das mamas. Isso. Mas são casos mais específicos, né? Mas e a mamografia é simplesmente um raio-x de mama? Exatamente, que é o que detecta a lesão mais inicial, mais precoce, aquilo que a gente não palpa, não sente, não se vê. A mulher não sente nada, ela pode fazer sua mamografia e detectar uma lesão. E é aquele exame profundamente desagradável, que puxa daqui, aperta daqui, aperta daqui. Mas é rápido, é rapidinho. Não, tudo bem, porque a vida é dura. O exame de próstata também não é fácil. Também né? não é bom. Vamos lá. E o câncer mais comum nas mulheres, né? Exatamente. Eu já tive uma irmã que ela ficou 25 anos se tratando e tal, e aí faleceu. Veio a falecer com câncer de mama. É uma coisa muito triste. E o tratamento? Porque é um câncer pouco letal hoje em dia, é isso? Sim, se diagnosticado mais precoce, né, num estadio mais precoce, ele tem um resultado melhor de tratamento, ele tem uma possibilidade de cura maior. Mas existem tipos de câncer mais agressivos, menos agressivos? Exatamente. Igualzinho a todos os outros. Igual a todos E os o outros. uso de anticoncepcional e depois reposições de hormônios, essas coisas interferem? Então, isso na literatura é bem controversa, né? Existem algumas situações em que o tempo de uso, seja dos anticoncepcionais ou seja da reposição hormonal na mulher na menopausa, poderiam interferir. Só que os estudos são controversos, então essa situação é caso a caso, dependendo da faixa etária dessa mulher, dependendo do período que ela vai usar e dos sintomas, né? Porque eu acho que na mulher na menopausa, ela também tem que ter toda a sua vitalidade, ela também tem que viver bem consigo, né? Com todos os seus familiares. Então é importante, mas a reposição hormonal é uma situação controversa, é caso a caso. Qual é a faixa etária mais arriscada
Tem isso? do câncer de mama é pós-menopausa, né? Geralmente, entre os 50 e 65 anos é o período de uma maior incidência entre as mulheres. Tem um evento, vocês têm um evento dia 6. Sim, nós temos um evento que chama Papo Rosa, é a nossa segunda edição. Esse evento é organizado junto com a doutora Sabrina Chagas, que é oncologista que eu trabalho. Vai ser realizado no dia 6 de outubro, aqui no Teatro NET, no Rio de Janeiro, de 9 ao meio-dia. E no dia 27 de outubro, no Teatro NET de São Paulo. E é um evento gratuito. É um evento gratuito, tá? É um evento que vai ter muitas parcerias, nutricionistas, facilitadores de meditação, tatuadores orientando a respeito de tatuagem de areola e mamilo. Vão ter vários brindes, vão ser vários conversas. É uma conversa informal, é um bate-papo informal, onde as mulheres vão poder tirar suas dúvidas, perguntar, contar histórias. A ideia é passar essa informação para todas as pessoas de uma forma em geral. É uma ideia maravilhosa essa. O Teatro NET Rio, ele é grande, não é, Bruno? Sim. É bem grande. 300 lugares, uma coisa acho que assim? mais. Mais Mas até. são 1.900. Você vê como é que ele é muito grande? Muito incrível isso. Agora, eu tenho uma música, doutora, para esse tipo de coisa que chama manutenção. E chega o dia do check-up. Se você não fizer blow up, check-up, para saber se o corpo está pedindo para fazer manutenção. Então, quer dizer, manutenção uma vez por ano, não é? Com certeza. Tem que fazer? Com certeza. Eu estou fazendo, de 1 ano e meio, ano e meio. Muito bom. Com certeza. Bom, vamos passar da teoria à prática. Vamos conversar, então, com a Marta Escófrodo. Vamos lá, Marta. Esse seu nome é seu nome mesmo? Esse é meu nome de casada. Meu nome de solteira é Marta Estima. Eu estava achando esquisito, porque olha só, ela fundou uma editora chamada Mares, que são as iniciais do nome dela. Marta Escodro. Eu digo, Eu digo, não dá mais. Marta Enfim, ela deve ter Estima aceitado. Mas não, tem um outro nome. Meu nome de solteira é Marta Estima. Vamos lá. Estava você feliz da sua vida? Estava a Bela Inês posta em sossego. Exatamente. Você foi voluntária do Renascer durante 20 anos com Vera Cordeiro. Com Vera Cordeiro. Maravilhosa. Quando eu cheguei lá, o Renascer já tinha 1 ano, mas nós tocamos por 20 anos. Muito linda aquela... Trabalhei muitos anos com a Vera no hospital e na associação. Enfim, sou casada há quase 32 anos, tenho 2 filhos e, enfim, fui tocando a vida, né? Como todo mundo. E até que um dia me descobri, antes do câncer de mama, eu tive uma doença chamada miastenia gravis, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eu quase morri só do nome da doença, que também é a minha era causada por um tumor de baixa malignidade no timo. Aí, então, foi minha primeira, digamos assim... Primeiro baque de saúde. Exatamente. Eu tinha 38 anos. E a gente fiz a cirurgia, fiquei bem, fiz um tratamento durante 4 anos e toquei a vida. Aí achei que já tinha entrado na fila uma vez, né? A gente acha que me livrei dela. Me livrei, tudo bem, já passou. Aí, quando eu tinha 46 anos, entrei na fila de novo. E aí, com câncer de mama, por conta de uma mamografia precoce. Assim, de rastreio. De rotina. E aí, um segundo susto, só que 300 vezes maior, porque quando vem essa palavra câncer, seja lá onde for, no cabelo, você já quase morre também. E também, por eu ser hiper ansiosa, eu falei, eu não quero saber de biópsia, eu não quero saber de nada, eu quero fazer de vez a cirurgia para fazer a biópsia, né? E aí eu tive a sorte de ter um tumor daqueles que tem 5, que a gente nega algumas coisas, né? Então eu neguei o nome, sobrenome, parentesco, tudo. Enfim, eu tinha 5 estágios do tumor muito bons, fiz só a cirurgia, não precisei fazer, fiz rádio, não precisei fazer quimioterapia e nem fazer mastectomia. O que para mim foi uma sorte enorme, né? Claro. Aí continuei, enfim, e outras coisas lá, e tive que fazer uma esterectomia, e assim lá foi. Meus filhos mexem comigo que dizem que o dia eu vou morrer oca. O dia que eu morrer, eu vou morrer oca. Bom, enfim. Só que essa história do câncer... Né, que eles têm intimidade. Né? Largam assim na cara da gente, né? Mãe, você vai morrer oca um dia. Eu falei, tá bom, tudo bem. E aí, eu sempre tive uma coisa muito impactante quando você fala que você teve alguma coisa de saúde, as pessoas ficam muito emocionadas. E eu percebia que à minha volta, eu tinha muito assim, via muitas pessoas que passaram por vários problemas. E aí tinham assim, então agora eu vou correr a maratona. Então agora eu vou subir o Everest, eu vou fazer uma... E eu não conseguia me expressar dessa forma. Eu não conseguia elaborar
toda essa, digamos assim, esse encontro com a morte dessa forma, digamos, meio épica, como eu percebi as pessoas fazendo. Uma vez eu estava vendo televisão e tinha uma maratona e entrevistaram uma pessoa como um corredor especial. E aí o repórter perguntava, você é um corredor especial, né? Porque você tem esclerose múltipla. E aí ele falou assim, eu tenho esclerose múltipla, mas a esclerose múltipla não me tem. Isso para mim foi um divisor de águas. É incrível. Então, eu tenho várias coisas, mas nada me tem. O que me tem é a minha criatividade, a minha vontade de fazer as coisas. E aí eu ganhei uma câmera de presente e comecei a fazer fotografias. E gostou? De nada, do nada. Aí um dia ganhei uma câmera com uma lente macro, que eu achei o máximo. E aí comecei a ficar apaixonada por aquilo. Lente macro é aquela que você vê todos os detalhes. Que você vê todos os detalhes. Eu achei aquilo uma coisa. Porque você não sai só fazendo fotografia, você tem que se aproximar, você vê os que olhar do inseto, tudo que você não vê. E aí, intuitivamente, fui fazendo as fotos. Aí, numa noite de insônia, 10 anos depois de eu ter tido câncer de mama, eu comecei a organizar minhas fotos e vi que ali tinha uma história, com as minhas fotos de flores, porque eu tinha milhares de fotografias de flores. E aí comecei a separar, eu falei, vou fazer um livro, que como Wagner Tiso eu não trouxe, não veio. E aí eu fiz um livro, e eu falei, eu quero fazer um livro de fotos, mas não quero fazer um livro comum. Tá, então mostra, porque o Daniel tem umas imagens do livro, não é, Daniel? Então mostra aí, Daniel. E aí eu falei, eu quero fazer, esses são os lenços que foram a partir do livro. Tá. E aí eu fiz um livro que é um origami que se abre, que se fecha todo. E aí uma pessoa me falou assim, mas você vai cortar suas fotos? Você vai dobrar suas fotos? Isso não se faz com uma foto. Aí eu falei, aquilo me deixava, mas eu não queria fazer um livro assim. Até que um dia eu falei, mas vem cá, isso não se faz com gente? Não se corta, não se costura, não se deixa cicatriz, não... Você estava lidando com o simbólico. É isso que eu... É agora mesmo que eu vou fazer meu livro assim. Isso, legal. Agora mesmo que eu vou fazer meu livro assim. Aí fiz o livro, que eu lancei há 2 anos. E aí, a partir do livro, eu fiz esses lenços, que eu trouxe aqui, uns pra gente ver. Escolhi algumas fotos, porque eu queria continuar esse projeto. O meu livro chama-se A Flor da Pele. Isso. Que legal. E aí eu fiz essa marca Mares, que já tinha passado o livro. Então, fiz esses lenços que estão ali, enfim. Olha que lindo. Que eu queria, que são fotos do livro, São que eu escolhi algumas. Que aí você imprimiu em seda Imprimi pura. na seda pura. Aí a orquídea é Elis, Olha Regina. só. Billie Holiday e Não, Elis vai Regina. Essa passando. essa aqui é uma flor do alho. Olha que Pra quem lindo. não lembra. Lembra a orquídea, né? Lembra? Vai abrindo. Essa é a rosa, que é a capa do livro. Lindo. É lindo. É lindo, né? E a minha ideia E é tá que as bonito pessoas esse que envolta, hein? precisem também usar no cabelo, Depois que os lenços também servem para quem precisa Não, usar. deixa, passa esse daí pra gente segurar. Lindo também. Todos E eles são aí eu lindos. tenho uma coisa de... Esse daí que craque. eu achei lindo, esse É. daí. Esse é lindo. Muito É bom. lindo. E aí eu e a Tita Nigri, que é uma designer muito competente, fizemos o livro e os lenços, porque os lenços têm todo um trabalho de gráfico. Isso, ele é muito bonito, olha, a borda não é só dele a é de foto, muito bom né? gosto. É lindo. E assim como eu pude ter a sorte de ter uma mamografia, de ter uma família super apoiadora, de ter todo o acesso a todos os cuidados que eu precisava, tanto o livro quanto os lenços, a rede é toda revertida para instituições que apoiam Que lindo. mulheres com câncer de mama. Muito Então, o livro eu dei para 4 instituições, para o INCA, para uma casa de apoio à mulher, que acolhe mulheres para passar a semana aqui, que vêm fora do Rio, para fazer o tratamento no INCA. Para uma instituição da minha cidade, que eu sou do Rio Grande do Sul, que quando trabalha, você fala, tem um pra gente sotaquezinho, ver. né? Rio Grande. E para uma instituição em Natal, que tem uma van que vai com mamógrafos pelo interior do estado para fazer a mamografia. E os lenços também eu vou fazer a mesma coisa. E eu acho que a grande saída é essa, é você poder descobrir qual é a sua forma de transformar. Eu levei 10 anos para poder transformar e elaborar, porque é muito complicado. É muito dolorido você... Me dei o direito de chorar, de ficar com raiva, de perguntar por que eu, mas o que eu fiz Qual a foi Deus? o momento mais difícil? Foi o momento do diagnóstico? Ontem a gente estava falando sobre isso, que o momento do diagnóstico é muito ruim quando você ouve. É horrível. Por mais que você... Todos os sinais estão dados, está na cara, todo mundo sabe, mas quando o médico fala a palavra,
É muito difícil. Eu quase saí sem blusa do consultório do médico. De sutiã, saí quase correndo. Tipo, se livrando, né? Mas, para mim, os piores momentos... Hoje eu consigo lidar muito bem, mas o que era muito difícil para mim era fazer os exames de controle. Depois, Eu né? tinha que tomar remédio, porque eu ficava 2 noites sem dormir e 3 noites sem dormir depois do exame. Então, eu fiquei Esperando muito... o resultado, você faz exame para ver se voltou, se não voltou. Aí você vai na mamografia, faz... Não, preciso fazer mais uma imagem. Complemento. Aquilo eu só faltava ter... Aí eu vou morrer do coração, não vou morrer disso. Ô, Márcia, deixa eu te falar. Eu tive em Tiradentes agora, que é uma cidade lá de Minas, e eu visitei o ateliê do Oscar Araripe, que só pinta flores. Né? São várias flores. E ele revelou para mim o que fez ele querer pintar as flores dessa transformação toda. Ele disse que as flores, muito antes de todos os animais e dos seres humanos, elas têm o poder da sedução, essa era a palavra. É verdade. Bonito, né? É verdade. Achei linda essa Lindo. E eu acho que essa coisa da lente macro, como você falou, que você enxerga tudo, é um pouco como você fica quando você está nessa condição de ter algum problema de saúde. Te viram ao contrário, te olham ao contrário, você se despersonaliza, você não é mais... Você deixa de ser uma pessoa e você vira assim um caroço no seio, né? Exatamente. Então, isso... E eu escrevi no meu livro, tem no meu livro não tem texto, só tem... É um livro de fotos. É um livro de fotos, mas eu escrevi isso, assim, é um pouco o que eu fiz com essas flores, né? Eu chegava perto demais. Tem imagens tão abstratas que você custa a crer que é uma flor. É isso que fica bonito. Né? Agora, realmente é imperdoável. Imperdoável, é uma coisa horrível. Mas, Mas eu tenho um Instagram que tem todos os livros. Tá bom, tá perdoado então. Gente, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.
Então, estamos de volta, Bruno, que tal? Vamos nessa, Vera. Bombou aqui nas redes sociais os nossos convidados. Eu separei 2 perguntas, uma para Maria Júlia sobre o câncer de mama. Querem saber se, a pergunta é da Silvia da Tijuca, se a ressonância magnética é mais precisa do que a mamografia. Não é mais precisa, é um diagnóstico diferente. A ressonância a gente utiliza mais quando a gente já tem um diagnóstico de câncer e quer avaliar melhor a extensão desse tumor. As pacientes já operadas de câncer, para fazer o diagnóstico entre uma cicatriz ou um novo tumor, ou de forma de rastreio naquelas mulheres de alto risco. É um exame muito mais específico. Para a população em geral, é o rastreio mamográfico. Ótimo. E aí tem um relato aqui, Vera, eu vou ler rapidamente, do Gustavo, que é aqui do Rio, achei muito legal, bonito. Ele quer saber da Marta, qual o conselho que ela dá para quem está passando por uma transformação depois de ter lutado contra o câncer. A mãe dele vem se recuperando aos poucos e precisa dessa força. Ele quer saber também onde ele pode comprar o livro e o lenço para dar de presente para ela, que por muita coincidência também se chama Marta, e ele quer que venha com essa energia que a Marta tem. Acha que ela vai gostar muito. Legal. O conselho a gente, não, se fosse bom da gente vendia, né? Mas o meu conselho é se ouvir, se aceitar, ter compaixão e ser generoso consigo mesmo. Porque quando você está triste, você tem que chorar, você tem que aguentar essa tristeza. E quem está à sua volta também tem que aguentar, porque a coisa que mais me irritava era dizer assim, pensa positivo. Eu falei, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que se cercar de pessoas que possam te dar esse aconchego e entender que aquilo é uma fase que vai passar. Em algum momento vai passar. Então, isso é a primeira coisa. Para comprar o meu livro, ele pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é Maris Editora. Eu vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória. E amanhã eu estou lançando essa coleção de lenços na Casa 402, em Ipanema, que é na Barão de Jaguaribe, 402. E o livro e os lenços, principalmente, vão estar à venda lá. Ele pode aparecer ou pelo Instagram. Qual horário? Das 4 às 9 da Olha tarde. aí, Gustavo. Eu vou ficar muito feliz. Manda um beijo enorme para Marta. Muito bom. É isso, Vera. Tunay, rapidinho. 3 segundos. Sim, 3 segundos aí, 2, 1, acabou. Foi, acabou. Bom, gente, eu vou também estar no Duo Jazz Festival. Começa no dia 15 de novembro e vai até o dia 25. Vai ter o Dudu Lima Trio na noite de 17 de novembro, sábado. O Wagner Tiso é convidado e eu vou entrar logo depois também com o Wagner e o Francisco Falcon e o Bruno Felga. Então nós vamos fazer esse showzaço do Jazz Festival Tiradentes, onde Jana acabou de chegar. É Mini Ouro Preto, é uma gracinha. Então também é legal. Mas 19 de outubro é o Rio. Isso aí. Vamos lá. Vamos conversar com o José Marconi Marques de Andrade, que é o Marconi Andrade, que está nesse grupo do Facebook chamado SOS Patrimônio. Isso. Quer dizer, ou seja, vocês são... E é um grupo numeroso, parece que tem 5.800 pessoas. Eu não sabia que o Facebook podia ter essa quantidade de gente num grupo só. Tem até mais. Tem até mais, tem né? Até mais, sim. Tem grupos com 25, 27 mil pessoas. Mil pessoas, né? O nosso grupo, ele tem como meta a discussão, trazer a discussão do patrimônio, né? O patrimônio que é abandonado de ponta a ponta desse país. Basicamente, né? Rio de Janeiro. Porque é um grupo do Rio de Janeiro, né? Esse grupo é do Rio de Janeiro. Mas se discute o Brasil, a gente termina discutindo porque quem entra nesse grupo ama o patrimônio, né? Coisas que os nossos políticos parece que não têm esse amor, né? E hoje está fazendo um mês, né? Do incêndio do Museu Nacional. A gente não tem nada para comemorar, porque para a gente aquilo foi um grande crime, né? Entendemos como um crime. E talvez se estivéssemos num país onde se desse mais valor ao patrimônio, à sua história e até o conhecimento, teria algumas pessoas até presas, né? Porque a negligência, o abandono de um museu como aquele, né? A quinta maior, segundo os especialistas, nós tínhamos o segundo maior acervo do mundo, aliás, o quinto maior acervo do mundo. Tudo que você pode pensar em história, né? E queimou. E também o que faz com que esse grupo cresça é porque
ele discute o patrimônio não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio. E hoje está aparecendo o pessoal de São Paulo, o pessoal do Pará, o pessoal de Pernambuco, Paraíba, discutindo isso, porque é um problema nacional. Né? O problema nacional. Se você pegar hoje no Rio de Janeiro a quantidade de imóveis, de bens tombados, nos três estadual, municipal e federal, é uma coisa assim absurda. Correndo riscos. Não, correndo risco não. O que aconteceu no Museu Nacional, isso pode acontecer em inúmeros prédios no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nós temos fazendas maravilhosas no interior e na cidade do Rio de Janeiro, como a Capão do Bispo, que é na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos também a fazenda Columbandê, magnífica, linda, uma coisa espetacular em São Gonçalo. Nós temos a Igreja Positivista na Glória, tem um acervo que é uma coisa assim absurda, que em qualquer país do mundo tinha todo mundo querendo ajudar. Você não tem ideia do que está guardado no acervo da Igreja Positivista. Nós temos o Palacete São Cornélio, nós temos a Casa da Marquesa de Santos, a estação de trem da Leopoldina, estão tudo abandonados. O prédio à noite, aqui na Praça Mauá, né? É um prédio, foi o primeiro arranha-céu do Brasil, todos correndo muito, muito risco. Né? O problema é extremamente sério. Em 2015, a Prefeitura lançou um livro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, História dos Monumentos da Cidade. Eu fiz um trabalho com um amigo que praticamente nós andamos em quase 100% dos monumentos. Só para você ter uma ideia... Pegou o livro e foram... E fomos marcando no livro como se encontra esse monumento. É a parte elétrica toda? Não é parte elétrica, não. Estão levando pedaços. Há cerca de 3 semanas, eu tive no cemitério do Caju. Eu fiquei assim, simplesmente estarrecido em ver que o pessoal está levando pedaços, partes de túmulo. O túmulo do Barão do Rio Branco está sendo depredado. Né? Esse grupo surgiu justamente por uma discussão com... Eles depenaram, a gente chama de depenar, o monumento ao General Osório, na Praça 15. Foi a coisa mais absurda que aconteceu nessa cidade. Durante 1 mês e 15 dias, eu ia todo dia na Praça 15 para fotografar esse monumento. Todo dia faltava um pedaço. E eu notificava a prefeitura durante 1 mês e 15 dias. Só parou o vandalismo no monumento quando eu consegui na realidade foi um programa da Globo, um jornal da Globo de manhã, que eles tomaram providência. Mas aquilo foi uma coisa mais absurda, porque a história desse monumento é muito interessante e eu costumo contar ele, porque é o seguinte, ele é o primeiro monumento feito pelos republicanos, né? Lá na Praça 15. E já existia a Praça General Osório. E todo mundo pergunta, mas por que não se botou isso na General Osório? Porque ele tem todo um simbolismo, porque eles botaram esse monumento ao lado do Paço Imperial. E o simbolismo é o seguinte, você pega o general em cima de um cavalo, que você tem um ângulo da Praça 15 que parece que ele está montado no Paço Imperial. Ele tem uma espada virada para o paço, isso mostra a ruptura entre o Império e a República. Ele tem uma espada virada e o rosto virado para o outro lado. Ou seja, ele tem todo um simbolismo, como foi construída, é uma das coisas mais lindas. E outra coisa, uma coisa também interessante, que ele foi todo fundido com os canhões da Guerra do Paraguai. Né? O que foi roubado foram quase 30 toneladas de bronze. Porque toda em volta do monumento, que foi feito com os canhões, ele tinha um gradil extremamente pesado, uma coisa maravilhosa que foi roubado. Hoje, se refizer
ele não vai ter o mesmo valor. É bronze? É, mas não foi é o dos bronze canhões da Guerra dos do canhões Paraguai. da Guerra do né? Paraguai. O problema é muito sério. É bom que a sociedade civil, ou seja, os cidadãos, consigam se interessar pelo Rio de Janeiro, pela história do Brasil, a ponto de de quererem fiscalizar o que é nosso. Eu realmente espero que esse grupo de vocês continue ativo durante muitos e muitos anos. Não, só para você ter uma ideia, há 2 semanas nós fizemos um mutirão, que já tínhamos feito em junho. Nós restauramos o chafariz do Lagarto. É legal. É um chafariz espetacular, feito pelo mestre Valentim, no século XVIII, na rua Frei Caneca. Né? E há 3 semanas fizemos também o do chafariz da Glória, também um chafariz do século XVIII. colonial. Nós fizemos um mutirão de limpeza e restauração. Né? Maravilha. Vocês estão de parabéns. Obrigado por ter vindo, Marconi. Estou muito... Posso pedir para vocês terminarem o programa lindamente? Isso, vamos. Agora, fizeram uma vistoria nesses prédios todos e condenaram a parte elétrica. Que, pô, bicho, Vamos eu lá, fiz leva engenharia, ele, gente, pega nunca fogo. mais ele Se vai. Pega, tiver tudo sim. novo, parte elétrica e hidráulica, tem que trocar. E levaram o viaduto perimetral com aqueles carretos. Foi ótimo. Ajuda. Tá vendo como é que é o negócio? Cai não. Aqui no Brasil é assim. Eu gostei de terem levado Rio de Janeiro. levado Não, mas perimetral. Eu levaram, gostava roubaram Foi todas aquelas... As Ah, vigas. sim, As sim, vigas, as vigas. Não mas foram muito. todas. Já Foi só encontraram. uma, foi Já só uma. encontraram. Gente, a gente volta amanhã, 5h30. Vamos lá. 19 de outubro. Viva o Rio! Você invadiu, me tirou do sério. O que fazer do seu doce mistério que só me dá prazer? E eu tentei resistir, mas no fim das contas me perdi. Você me ganhou, entreguei os pontos, me saciei nos momentos mais tontos. Éramos eu e você, todos nós, a mesma voz, o mesmo suor, o amor feito em luz e som. Você me espanta, me dói de encantar. Tentação. Você me ganhou, entreguei os pontos, me saciei nos momentos mais tontos. Éramos eu e você, todos de nós, a mesma voz, o mesmo suor, o amor feito em luz e eu sou. Me dói de encantar. Tentação. Yeah! 82.
Ele existe. Ele é muito